Igreja, em nome de Jesus, para que nós venhamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo é o de número 2, o verso do 1 até o 6. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos do 1 até o 6. Enquanto os irmãos procuram aí, eu vou ler na minha versão, os irmãos acompanham na versão da Bíblia de vocês aí. Enquanto vocês procuram, eu quero que os irmãos continuem orando por alguns dos nossos músicos, que são das Forças Armadas e estão em missão. Por exemplo, o Abiel, o Glesley, Gedi, e também o David, do teclado, também está trabalhando. Então os irmãos continuem orando em espírito por essas vidas, para que o Senhor nosso Deus, Ele venha proteger os nossos irmãos onde quer que eles andarem. Está escrito assim, irmão: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor do Pai está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, ou nele está, também deve andar como ele andou. Você crê nessa palavra, pode dizer amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, em Teu nome, Senhor, e em nome do Senhor Jesus, que nós pedimos que o Senhor Espírito Santo venha agir nos nossos corações, tirando, ó Deus, todo empecilho, todo agravamento nos ouvidos, toda perturbação por parte do nosso adversário, e que o Senhor venha encontrar no lugar na nossa vida, para que a Tua palavra venha germinar, e que ela venha como semente cair em nossos corações e produzir o efeito para o qual ela é enviada, Senhor. Usa, meu Pai, a minha mente, nosso coração, conforme o Teu querer, conforme a Tua graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, na palavra que nós acabamos de ler, normalmente no capítulo 2, versículo de número 6, a palavra do Senhor nos admoesta, nos ensina que aquele que diz estar no Senhor também deve andar como Ele andou. Se eu tivesse que dar um título a esta palavra, a esse trecho da palavra que nós vamos meditar em rápidos instantes, o Senhor colocou no meu coração que nós meditássemos nesse trecho da palavra do Senhor e que terminássemos louvando o nome do Senhor. Até houve aqui um certo equívoco, que eu havia passado isso para os meus irmãos, mas a nossa vontade é de louvar a Deus. Nós sentimos nos últimos dias, eu tenho sentido como nunca, o desejo no coração de engrandecer o nome do Senhor. Mas quando nós falamos em louvor, às vezes confundimos com a música apenas. A música é uma das formas através da qual nós alcançamos adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. Mas muito mais do que a música, muito mais do que uma simples palavra dita, é a nossa vida quem engrandece ou não o nome do Senhor. E se eu tivesse que perguntar aqui, eu colocar um nome, uma frase, um detalhe que marcasse esse texto, seria uma pergunta: o que diz o tempo, os céus e as pessoas que sou eu? Porque todos nós falhamos, todos nós trabalhamos, todos nós vivemos, mas uma certa feita o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, ajuntando-os junto a si, perguntou: o que dizem os homens ser o Filho de Deus? O que é que estão falando por aí? O que dizem a meu respeito? Meu querido irmão, minha irmã, nós que aqui estamos, você, meu amado ouvinte internauta, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, não sei,
mas o que é que dizem a seu respeito? Essa é uma palavra de reflexão para as nossas vidas nesta noite. Nós temos vivido atualmente um cristianismo sem compromisso. Um cristianismo que se der, eu serei. Se não, não sou. Se der para eu ser cristão aqui na igreja, eu sou. Se alguém me incomoda, eu deixo de ser cristão e passo a ser Ricardo. Se no meu trabalho eu puder ser cristão, eu sou. Se não, eu abro mão e eu sou um cidadão. Eu tenho direitos. Eu tenho a lei a meu respeito. Eu tenho uma proteção a meu favor. Mas seria isso realmente o cristianismo? Será esse o real cristianismo que o Senhor Jesus quis de nós, exigiu de nós, para que nós vivêssemos e agradássemos ao Senhor Deus? Porque diz a palavra do Senhor: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que eu fui, o que eu aprendi, o que a minha família, o que a minha cultura, o que o meu pai, o que a mãe ensinou, já passaram. Eis que tudo se fez novo. A vida que agora o cristão, oxalá, você e eu vivemos, não a vivemos em nós mesmos, ou de nós mesmos, mas vivemos no Filho de Deus. Nós somos sal da terra e luz para o mundo. Eu estive somente essa semana, por 2 vezes na Urbã, na mesma sala. Num momento, numa segunda-feira, era o sepultamento ou o féretro, estava sendo velado de alguém com seus 44 anos de idade, veio a ser recolhido. Mas, antes de ontem, se não me falha a memória, era uma criança de apenas 10 dias de idade. Irmãos, os nossos dias não estão nas nossas mãos, e nós vivemos não para o nosso próprio deleite, o cristão, mas vivemos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome sobre todos os nomes, não há nome maior que esse. Agora há pouco, irmãos, eu mesmo vivenciei isso. Nós falhamos na forma de ser, falhamos na forma de agir, falhamos na forma às vezes de comprar, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Será que os cristãos de hoje, que avultuam as centenas de milhares de igrejas, agradam a Deus? Será que eu estou com esse cultuar, com esse meu louvor, com a minha voz, a minha presença e esforço aqui, engrandecendo o nome de Deus? Ou estaria eu fazendo a minha vontade, escolhendo uma palavra que eu quis falar, e o momento que eu gostaria? Ou será o momento de Deus? Queridos, quem afirma, como está aqui escrito em João, capítulo 1 de João, capítulo 2, versículo 6, quem afirma estar nele, tem que dar provas de que nele está. Algumas pessoas entenderam. Quem afirma estar em Cristo, faz as obras de Jesus, o Cristo de Deus. Quem afirma seguir ao Senhor Jesus, ou seja, é seu discípulo. Discípulo significa literalmente colocar os meus pés aonde os pés do meu Senhor acabou de sair. Ou seja, nós que somos cristãos genuínos, nós ouvimos a voz do Senhor dizendo: venha, este é o caminho, andai nele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a sociedade mundial diz que os cristãos são mais de 2 bilhões e 180 milhões de cristãos em toda a face do planeta. Seguido é a primeira, segundo eles, religião em crescimento. Seguido somente depois
com 1.500.000.000 seguidores do islamismo. Aparentemente aí a metade. Mas esse cristianismo, e algumas pessoas acham que está na moda, acham que é bonito, acham que é fácil. Não, eu sou o que? Eu sou gospel, eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas ser cristão não se resume em dizer que sou. Ser cristão não se resume em apenas eu dizer ou gritar ao ar, como faziam os fariseus, batendo no peito. Mas ser cristão tem que ser louvado pelo próprio Deus, como foi aquele homem que em silêncio chorava, dizendo: ai meu Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu é que sou pecador, não é o meu irmão, eu é que sou pecador, eu é que estou em falha, tem misericórdia de mim. Queridos irmãos, observem que dentre os cristãos estão os católicos, estão adventistas, batistas, assembleianos, quadrangular, várias igrejas ou denominações que levam esse nome do cristianismo. Mas servir a Deus está além da placa, está além da denominação, está além da liderança. Ser cristão é ter Jesus Cristo dentro do seu coração, é ser a própria luz, é ser o próprio sal da terra, é ser a luz para o mundo, é fazer a diferença por onde passar. Olha só, irmãos, o crescimento que o mundo vê, inclusive dizendo que os evangélicos passarão até 2030 em números a católicos, ou que em 2040 estarão quase que igualitariamente islamismo e cristianismo. Isso não nos interessa, isso é apenas estatística. Não importa a quantidade de pessoas em um determinado lugar louvando a Deus, porque Deus não se preocupa com quantidade, mas o Senhor teu Deus e meu Deus, Ele se preocupa e quer encontrar em mim e em você qualidade de cristão. É uma mensagem difícil de se ouvir, mas uma mensagem para você, meu irmão, que está me ouvindo à distância aqui deste lugar. É uma mensagem que vai mudar a tua vida, porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai levar aqueles que estão lavados e remidos ou redimidos pelo seu sangue precioso e maravilhoso. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite, daqui a pouco, por isso eu insisti aqui que nós louvássemos ao final, porque não vale a pena saltar, gritar, dizer: não, senhores, isso faz parte, é bom, mas o que vale a pena é ser, é suportar as provações, é estar de pé, é o vento vir, as estações vêm, a chuva vem, a neve vem, mas você continua plantado onde o Senhor te colocou para florescer. Você e eu não precisamos de ninguém para agradarmos a Deus, mas nós precisamos estar convictos de que estamos no lugar aonde o Senhor nos colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Existe hoje a figura do evangélico sem igreja. Pasmem vocês, isso não existia até 20 anos atrás, mas hoje já existe. É aquela pessoa que se denomina evangélica porque é bonito. Irmãos, eu via hoje, inclusive, eu estava num determinado lugar com a minha esposa e passando, eu vi ali, e eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos. Eu já tenho feito um contrato com Deus de vir aqui a este altar, neste púlpito, sem preocupação nenhuma, falar apenas a verdade. Não temos que ficar encontrando ou julgando, mas temos que falar a verdade. Mas o Senhor começou a falar ao meu coração naquele momento, quando eu cruzei com alguém, naquele evento, uma pessoa de alta sociedade, cruzou por nós: oi, com vergonha, porque se dissesse a paz do Senhor Jesus, ou paz de Deus, talvez alguém diria: ah, mas eu não sabia, essa pessoa no meio com esse status é também cristão.
pessoas que se envergonham do nome do Senhor, pessoas que não professam o nome do Senhor, que não dão testemunhos de cristão, que não se preocupa, porque nós, irmãos, indiciamos no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Quando abrimos a nossa boca no nosso louvor, na hora da luta, diz uma frase da infantaria do exército brasileiro, que é no calor da batalha que se forja a têmpera dos valentes, mas diz ainda uma frase ainda superior a essa, que o Senhor conhece aqueles que são seus, o Senhor conhece o coração do homem. Deus não vê como vê o homem, Deus olha para o coração do homem, o Senhor conhece as intenções dos nossos corações. O que viestes fazer aqui nesta noite? Porque você logou o seu computador, ou o seu iPad, ou o seu celular? O que quisestes ouvir? O que querias ouvir? Querias cultuar a Deus, ou ouvir algo que massageasse o seu coração? O que dizem os homens? O que dirá o tempo que eu e você somos? O que os céus dizem a nosso respeito? Daqui a pouco estaremos louvando ao Senhor, mas estaríamos apenas cantando, ou estaremos enviando para os céus, olhando como Isaías, vendo o trono da graça do Senhor e dizendo que o Senhor é santo, que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Ah, queridos, nós somos um povo chamado para fazer a diferença. Não importa se eu levar um prejuízo, não importa se você tomar um prejuízo, mas honre o nome do seu Deus. Não importa se você perde, mas honre o nome do Senhor. Não importa você ser caluniado, mas honre o nome do Senhor teu Deus, para que olhem para você e digam: aquele homem, aquela mulher é um cristão, ele parece com Jesus, ele age como Jesus, ele fala como Jesus, ele ora como Jesus, ele perdoa como Jesus, ele ama como Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não existe carinho maior. Eu observo isso. Às vezes eu me perguntava, algumas vezes perguntava para mim, eu falei: filho, eu não consigo me fazer compreender. E ela, com toda a simplicidade: não, eu entendo. Mas por quê? São muitos anos vivendo junto. Me entendo com facilidade. E às vezes eu falo para a pessoa perto ali: eu não entendi, ou não compreendi. Dizemos algumas coisas e as pessoas não compreendem. Não é assim? Às vezes naquele costume de alguém que nos conhece tão bem, somente com um olhar, aí chegamos em determinado lugar e somos às vezes hostilizados ou não compreendidos. Mas eu quero te dizer uma coisa: assim como acontece num casamento, que o cônjuge, a esposa ou o esposo, ele te ama, ele conhece o teu cheiro, ele sabe o que você precisa, ele sabe quando você está triste, quando te ofende ou quando aperta um pouquinho mais, ele volta, pede perdão, faz afago. Eu vou te dizer que há um Deus nos céus que tem um amor muito superior pela tua e pela minha vida. O que estamos fazendo para dizer a esse Senhor que nós o amamos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse aqui sobre a figura daquele evangélico, é a pessoa que sem definir ou sem estar sob a comunhão de algum rebanho. Eu ouvi recentemente alguém dizer o seguinte: e está crescendo esse número de pessoas que são cristãos online. Não estou, meu amado irmão que está nos assistindo aí online, não julgando, não, de maneira nenhuma. Existem ocasiões, e Deus sabe da situação que você está aí, talvez longe de uma congregação, talvez pedindo algo de Deus, mas eu te digo com certeza: volta, luta para estar no rebanho do Senhor. Sabe por quê? Porque é no meio do rebanho que uma ovelha empurra a outra, que uma ovelha pisa um pouquinho a outra, come às vezes na frente, e você vai exercendo o perdão de Deus, e vai entendendo que servir a Deus está acima das expectativas humanas. Alguém vai olhar para você e vai dizer: mas como pode alguém perdoar dessa forma? Como pode alguém perder dessa forma?
Hoje, muitas pessoas dizem: eu não gostaria de saber os bastidores da igreja, eu quero ficar bem ao final, e assim que acabar o culto eu quero ir embora. Mas não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Não, ele entrava no meio, ele ia onde estava a necessidade, ele mesmo sabendo que iria ser traído. Irmãos, pense nisso em nome de Jesus. Ele lavou aos pés daquele que o trairia. Ele lavou também os pés daquele que iria dizer: eu não conheço esse Jesus. Que homem extraordinário! Esse é o meu Jesus, esse é o meu Senhor, esse é o Senhor que a igreja no Brasil e fora dele precisa voltar a conhecer, voltar às origens, caminhar juntos, andar junto, sofrer junto, chorar junto, mas cantar junto, porque já está chegando o momento da redenção. Volta ao aprisco, igreja do Senhor, volta ao primeiro amor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que diz os céus que eu sou? Irmãos, parece um cataclisma pensar nisso, mas imaginemos nós, porque estamos preparados e aguardando esse momento. Dizia aqui com muita propriedade pastor Juliano, pela manhã, depois nosso irmão Kleber: irmãos, são 7 milésimos de segundo, um piscar de olhos. É nesse intervalo que o Senhor Jesus prometeu que voltará. Assim como você pisca o olho, ou como um raio se mostra no Oriente, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não fique você aí, meu irmão, minha irmã, internauta, você, meu irmão, aqui sentindo as dores ou a angústia. Não, levante a sua cabeça, porque o teu Senhor disse: eu venci o mundo. As marcas suas e as minhas marcas dizem quem eu e quem você somos. Por onde nós passarmos, essas marcas vão dizer quem somos. Olha só, isso é compromisso. Eu quero fazer um paralelo aqui para que você entenda. Quando nós amamos alguém de verdade, como eu posso dizer nesse momento, debaixo da proteção das asas do Altíssimo e da sua mão, e nenhuma ferramenta que esteja rodeando esse lugar ou fora dele virá contra a minha vida, porque eu as rejeito e repudio. Mas do mesmo jeito que eu amo a minha esposa, meus filhos, e aprendi a amá-los também como filhos, se feri-los, quererei eu a próxima oportunidade, sonharei eu com o próximo segundo. Isso eu tenho vivido na minha vida. Errei aqui, o próximo segundo parece e fala: Senhor, faça que venha a oportunidade para eu dizer: você me perdoa porque eu errei? Você me entende? Olha, me perdoa, eu não quero voltar mais nessa. Sabe o que é isso? É amor. Sabe o que é isso? É querer. Sabe o que é isso? É temor de que se vá para nunca mais voltar. Sabe o que é isso? É medo que no meio, nesse entremeio, a volta do Senhor venha, uma enfermidade, um desmaio, tire aquele ou aquela que você ama de perto de você. E eu estou falando de coisas humanas. E você bem sabe, tem pessoas que amam tanto o filho, e eu posso dizer porque fui pai 3 vezes. E eu sei, irmãos, que quando nós estamos de viagem, essa semana eu estive fora, estava em São Paulo, e mesmo com o meu filho mais velho cuidando do mais novo, mas o coração fica, irmão, cada criança que você vê, você fala: mas e meu filho? Mas e será que não pegou a bicicleta e não cruzou na frente de algum carro? Senhor, toca, Senhor, abre os olhos daqueles motoristas, Senhor, guarda, prepara o caminho, Deus, não deixa que passe mal, Senhor, se cair em algum lugar que não tenha ninguém, Senhor, envia alguém para que veja aquela criança, Deus, e o outro que está trabalhando, às vezes olhe para a pista em Taubaté. Eu estou falando de coisas que eu conheço, materiais, para que você entenda o que eu estou aqui querendo dizer. Quando olha a Dutra congestionado, eu falo: Jesus, o meu filho, guarda ele, coloca anjos ao redor, Senhor, aqueles freios, aquele carro, Senhor, guarda o carro da frente, guarda o carro de trás, Senhor Deus de misericórdia, Senhor, não deixa que venha vendavais, não deixa que fogo invada a pista. A gente fica naquela oração, sabe por quê? Amor.
Mas eu vou lhes dizer uma coisa: eles não me pertencem. Mas uma coisa eu lhes falo: há um Deus nos céus, glória a Deus, que te ama e me ama, e todos os dias Ele envia anjos para te guardar, para te proteger, para te honrar, para te abençoar, para abrir caminhos adiante de você, para abrir portas onde ninguém vê portas. E o que é que nós estamos fazendo para retribuir o amor desse Deus? Que tipo de cristãos somos nós? Será que dizemos: graças te dou, Senhor, pela vida que o Senhor tem me dado, bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem me livrado da morte? Você tem dito isso? Como você vai louvar ao Senhor daqui a pouco? Qual vai ser a tua voz? Será de júbilo, ou você vai louvar como todas as pessoas cantam, como se fosse num show, como se fosse num estádio? Ou você vai juntamente comigo subir com a fumaça do incenso e alcançar o trono de glória e dizer: ei, Senhor, o teu servo, a tua noiva amada te ama, e eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu quero te adorar. Glória a Deus. Mas muitos estão preocupados com as questões da vida. O compromisso faltou, o compromisso falhou. Olha, irmãos, da maior a menor lembrança, elas dirão quem você é. Eu vou dizer uma coisa aqui: eu já encontrei casais e eu vi com muito susto. Eu fiquei bastante abismado em ver aquilo. Que a mulher fica grata só pelo marido estar perto dela. Nós tivemos na semana passada no Porto Ferreira, e eu vi lá uma placa, até tirei foto. Quem tiver com dúvida está aqui comigo. Eu vi uma placa, estava escrito assim: isso é para você, igreja. Creche de marido. Eu fotografei, irmãos, aquilo foi muito traumático para mim, porque eu amo estar com a minha esposa, mesmo que outros maridos dizem: mas é coisa dele, o problema é dele. Mas, irmãos, o Senhor, foi Deus quem me mandou fazer isso. Amai as vossas mulheres, amai a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Não foi Ele que falou isso? Então eu não vou estar falando nada fora da Bíblia. Pode rasgar, pode achar ruim, mas é a palavra de Deus. Eu lembro que eu ouvi isso quando eu casei com a minha esposa, e eu vi ali creche de marido. Interne ele aqui, e ele vai ser bem tratado. Pegue ele na volta, porque as mulheres vão ali comprar, e os maridos não têm paciência de estar ao lado. Então eles vão para um lugar beber, assistir jogos, para poder voltarem na rua principal ali de Porto Ferreira, da feirinha ali de Porto Ferreira. Aí estava em São Paulo com um senhor, que aliás, no mesmo serviço que eu. Ele estava dizendo lá: mas olha, eu não sei, rapaz. Ele abismado, estava com 2 luvas na mão, tirando e pondo luva de procedimento assim. Falou: mas eu não suporto, tinha que arrumar algum lugar aqui para a gente ficar, porque eu não suporto estar do lado dessa mulher, quando ela começa a gastar. Pastor, o que o senhor desvirtuou? O senhor saiu da palavra? Não, irmão, eu estou falando a mesma palavra do Senhor. Sabe por quê? Começa da casa. As mulheres se abismam: meu marido me levou hoje, e ela dá socos no ar. Eu falo: mas isso não faz mais do que obrigação, deveria ser um pouquinho mais. Pastor, volta para a palavra de Deus. Eu estou nela. Tem muito crente sendo mal amado, como as mulheres estão sendo mal amadas. Tem muito crente mal amando o seu senhor, o seu marido, como muitas mulheres não amam seus esposos. Andam como se fosse um peso, uma carga, uma obrigação. Mas eis aqui a palavra do Senhor: para ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão é transformado, é quebrantado, é lavado no Espírito Santo, é comprado pelo amor, é muito mais do que uma promessa, é vida. Ser cristão é viver para o amado Jesus. O Espírito
esposo amado, a quem eu pertenço, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, os meus dias, as minhas finanças, a minha família, a minha vida, o meu olhar, a minha mão, os meus pés, o meu querer, as minhas quimeras e utopias, os meus sonhos que sejam depositados aos pés do meu Senhor, do grande Senhor Deus, Jeová dos exércitos, cuja terra e céus cantam em seu louvor, a natureza canta em seu louvor, os anjos cantam em seu louvor, mas muitos ainda hoje não entenderam e não conseguem, não sai uma palavra de glória ou aleluia, a não ser que fale consigo mesmo, mas não que fale a respeito do Senhor Jesus. Ei, o que viestes fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Que diz o mundo? O que dirá a história que fomos nós, que foi você, meu amado irmão, minha amiga irmã? Deus deixou a sua marca, assim como nós também deixamos a marca por onde passamos. Pode prestar atenção. Fala a verdade. Eu, por exemplo, eu sei, irmão, se eu olhar uma fotografia, e olha que eu não sou muito observador nesse sentido, mas eu sei se tem a mãozinha da minha esposa por ali. Sei também, pastor, o senhor está falando muito da sua casa. Irmão, eu sinto muito, eu não posso falar da sua, nem da de ninguém. É da nossa casa. Eu conheço, mesmo que as pessoas dizem que os meus filhos têm a mesma tonalidade de voz, mas eu sei quando é a voz de um e quando é a voz de outro. Às vezes as pessoas, quando atendem o telefone, falam, mas eu não sei quem é, se é um ou se é outro, mas eu sei. Os passos, eu sabia. Quando eu morava ali no Vista Verde, eu sabia quando o Ricardo estava chegando, na esquina já. Por quê? Porque é a mesma pessoa, enxovalhada por muitos, mas todo mundo amava, Ricardinho, e ele vinha, é ele. Mas eu sei também quando é o Augusto. Arrasta um pouquinho mais o pé, mais devagar, menos barulho, mais sorrateiro. Já aprendi também a saber quando o Yuri mesmo estando fora, quando ele encosta em casa. Eu ouço. Por que o senhor está falando isso? Porque eu estou falando a palavra do Senhor. O Senhor teu Deus te conhece quando você está querendo realmente falar com Ele, ou quando você apenas está querendo pedir. O Senhor Deus sabe se você quer louvar Ele, ou se quer ver como é que os outros estão louvando. Ele sabe como você chega, Ele sabe o teu andar, Ele sabe o teu coração, Ele sabe se você tem, Ele sabe se você não tem. Você pode até gritar dizendo glória, aleluia, mas Ele sabe no coração se você está chorando, se você está triste. Ele te conhece. Descansa, porque o teu Pai te conhece, Ele te ama, Ele te amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem as marcas do Senhor em você. Mas eu quero te dizer também que as marcas da sua vida está por onde você passa. Aqui, pessoas que ainda não conseguiram ser pais. Nós temos pais que não são mais pais porque perderam filho. Nós temos pais que não entendem os seus filhos. Nós temos pais que não são entendidos pelos filhos. Mas nós temos igreja, e é isso que eu estou falando. Isso é fruto, irmãos, da sociedade chamada igreja. Nós temos uma igreja que conhece o seu Deus, e temos uma igreja que não sabe quem é o seu Deus. Muitos estão dizendo e andam aí ostentando, enchendo, superlotando casas, mas não conhecem na hora da luta, na hora da tribulação. Ele não sabe ao menos como começar a falar com o seu Senhor. Mas tem muito servo de Deus que quando a luta, antes dela chegar, não é nem ele que fala, é o Senhor que avisa: te prepara que vem de novo provação por aí. Quem sabe o que é isso? Diga comigo amém. Amém. Aleluia. Deus me avisa, irmão, te prepara, vão de novo apontar para você, mas deixa, eu estou no controle, eu é que te chamei, não foi você que me chamou, mas eu te escolhi. E a mesma coisa ele diz para você. Então, se eu fosse você, eu cantaria em louvores ao meu Deus, que guarda e protege. Ele prepara todas as coisas só para você passar. Eu vou te falar algo, estou me encaminhando para o final aqui. Por isso que eu pedi aqui para meu companheiro para eu falar antes, porque se fica para o final eu tomo muito tempo. Falar de Jesus é coisa boa demais, é maravilhoso demais. Quando alguém cria algo, deixa marcas. Já prestou atenção numa comida? Eu sei o cheiro
Até parece que arroz tem tudo cheiro semelhante, né? Mas esse dia eu falei para minha esposa, ela ficou assim. Mas é verdade, irmão. Pessoas aqui na minha mente. E depois eu fui tentar atrás ver se isso era real. Realmente acontece. As pessoas, elas, para nós, elas aparecem como de 3 formas. Olha só, vou falar de 3. Vou falar muito de 3 agora, daqui para frente até o final. 3. Isso tem muito a ver com Deus. Elas são doce, amarga ou azeda. É desse jeito. Às vezes você olha para determinada pessoa, só dela chegar de longe, fala a verdade. Mas diga para você mesmo, não precisa concordar comigo não, e nem se manifestar, tá? Mas ela vem chegando assim, você fala, mas que coisa doce, coisa linda, oh maravilha. Graças a Deus, irmão fulano de tal vem chegando, oh que vontade de abraçar. Outro dia alguém, né, irmão José, me falou que tinha que ficar 5 segundos abraçado. É isso mesmo, né? 5 segundos. Eu falei, Jesus, isso é coisa de quem realmente quer ficar abraçado. Doce. Mas tem pessoa que é amarga. Sabe aquela pessoa que vem e fala, vai começar a reclamar, vai começar a pôr defeito, vai começar a achar falha. Tem aquelas pessoas que são assim. Tem algumas outras que são azedas. Ela chega só para azedar. Se você comprar uma roupa, ela diz, essa roupa não... Você comprou aonde? Primeira pergunta. Pernambucana, é a pior loja para comprar. Azeda. Né? Se você disser, não, eu comprei na... Vamos dizer aí, não. Suzana Moda. Você foi lá no pessoal do Torra Torre, foi lá no Suzana Moda. Não, sabe por que eu não compro lá? Muito caro. Não sei o que, é a mesma coisa do outro. Eu compro no Torra Torre. Mas se você tivesse comprado no Torra Torre, ele ia dizer, pior loja. Coisa mais barata. É azedo. Tem pessoas que são assim. Agora, a recíproca é verdadeira. Quando Deus olha para mim, Ele sabe. Não adianta eu disfarçar. Ele sabe se eu estou amargo, azedo ou doce. Ele sabe. Por isso, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Quando tudo deixares no altar, vai ficar doce. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele te conhece. Há um Deus nos céus, que mesmo você tendo saído de um lugar, você levantou agora, acabou de acontecer, você chega e fala, Senhor Deus, Ele já está ao teu lado para te ouvir, fala meu filho, você eu conheço, não importa a situação, eu sei quem você é, bendito seja o nome do Senhor. Há uma história feita com Deus, é uma história escrita com Ele, mas tem alguns irmãos, pode escolher a melhor palavra, não entra, o céu parece de bronze, não vai, não tem jeito, não acontece, mas oxalá estejamos aqui nesta noite como igreja genuína do Senhor. Eu quero, irmãos, eu vim nessa noite e falei, Senhor, eu não vou estar feliz apenas de louvar ao Senhor eu sozinho. Eu quero ver aquele povo, independentemente se o time perdeu, se foi ver o time jogar ou não, independentemente se tem dinheiro, independentemente do Olerite se olhou e não gostou, independentemente de problema, mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que esse povo cante comigo, como nunca, como se fosse a última vez, para que louve e engrandeçam o teu nome, porque o Senhor merece, o Senhor é um Deus grande, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou dizer para você, irmão, quando Deus fez a natureza, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é algo divino, e se é divino, eu preciso disso em mim. Eu preciso disso em mim. Se eu digo que sou cristão, eu tenho que parecer, irmãos, em alguma coisa com o Senhor Jesus. Quando Deus fez a natureza, Ele criou, incutindo nela alguns valores. Eu quando ouvi isso, quando eu li isso, eu falei, mas é muito importante isso, para não ser pronunciado mais adiante. Ele colocou alguns valores na natureza, que são as suas leis. E essas leis, irmãos, elas são de duas formas. Elas são imutáveis, porque elas não mudam. Eu estava vendo, não sei se foi o irmão Laudelino, não, pastor Lino. Eu estava no pastor Lino antes de ontem, foi, né, pastor Lino? Aí eu vi tinha uma árvore na frente da casa dele. Aí ele falou que a árvore está toda pelada, caiu toda a sua folha. Aí ele falou, olha o que é a natureza, olha o que é Deus. Foi verdade, pastor? Irmão, quem tem Deus só fala de Deus. Aí começou a puxar um assunto, eu só olhando. Talvez ele até falou, o pastor nem prestou atenção, mas eu estava, mano, aquilo, eu inculco, vou a palavra de Deus e remou
para comer bastante. Ele falou: olha, as folhas caem tudo, mas sabe por que cai? Para adubar ela mesmo, para ela mesmo reter a água que vai cair. Aquelas folhas secas vai reter a água, vai puxar para as raízes, vai nascer, vai dar o seu fruto e os ciclos continuam. Não foi isso que o senhor falou? Oh, glória a Deus. Falei: Jesus. Ou seja, as leis da natureza não mudam. Passará céus, terra e mar, mas as minhas palavras não passarão. Foi Deus que fez isso. Com todo respeito ao darwinismo, ao evolucionismo, se pensa que a coisa muda, mas pode prestar atenção, só muda quando o homem põe a mãozinha. Mas se a natureza estiver trabalhando, ela trabalha sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma. Então a natureza é imutável. Repita comigo: imutável. Ou seja, não muda. Mas ela é também transcendental. O que é isso, pastor? Ou seja, você não pode pegar as leis da natureza. A gravidade, por exemplo, nós sentimos. Eu estou sentindo. Porque a pressão está baixa, está seco, eu estou sentindo. Mas eu não posso pegar a gravidade, porque ela é transcendental. Ela está além daquilo que eu penso ou que eu quero. Mas ela está aí. As leis de Deus são transcendentais, imutável e transcendental. E o que ele faz, irmão? Ele deixou marcado na natureza todas as suas leis. E você quer ver? No tempo, clima, passado, presente e futuro. 3. Eu falei agora há pouco um 3. Olha Deus aí, ó. 3. O tempo, ninguém muda isso. É passado, presente e futuro. Ninguém consegue mudar. Fizeram filme de volta para o passado, máquina do tempo, mas não tem jeito. É a lei de Deus. É imutável, é transcendental. Muitas pessoas dizem que deuses criaram, que pessoas criaram, mas não. Quem criou a natureza foi Deus e deixou a sua assinatura nela. E isto é uma das assinaturas de Deus. Vai vendo. O espaço é composto de altura, largura e profundidade. Olha Deus de novo aí, colocando na natureza a sua marca, para ninguém mudar. O átomo, que é a menor parte da matéria, ela tem prótons, nêutrons e elétrons. Olha a assinatura de Deus. Aleluia mesmo, meu irmão. É a assinatura de Deus e ninguém muda. Pode partir, vai ter de novo prótons, nêutrons e elétrons. É a base da matéria. E a matéria em si? Sólido, líquido e gasoso. Já estão me entendendo? É Deus assinando a sua criação, dizendo: eu criei e eu continuo no comando. Olha só, irmãos, o planeta: terra, mar e céus. Terra, mar e céus. A música: harmonia, melodia e ritmo. Glória a Jesus. O homem: corpo, alma e espírito. Sabe por quê? Porque Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está assinado: eu sou Deus. Eu deixo a minha marca por onde eu passo. E você, que marca está deixando? E eu, Ricardo, que marca estamos deixando? Levantemos a nossa cabeça. Eu vou finalizar dizendo o seguinte: 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13, está escrito assim: também 3 dos 30 chefes Davi desceram, e no tempo da ceifa ou da cega, foram a Davi à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi então estava num lugar forte, a guarnição dos filisteus em Belém. E Davi teve desejo e disse: ai, quem me dera beber da água da cisterna que está no poço, junto à fonte de Belém, junto à porta. Então 3 homens valentes que estavam ao lado de Davi, olha o 3 aí de novo, romperam pelo arraial dos filisteus. Só 3 tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Tomaram, trouxeram a Davi,
Porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que faça tal. Beberia eu o sangue daqueles homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Sim, pastor. E aí, irmão? Filisteus lá, a água estava lá, filisteus acampados, Davi aqui na caverna, aquela vontade de beber água. Ai, quem me dera, ai, quem me dera. 3 homens valentes, imagina, pegaram a espada e sai lutando, passou no meio daquele povo, pegou a água, imagina pegando água e batalhando, pegando água e com a espada na mão, voltaram sangrando e disseram: meu Senhor, era a água que o Senhor queria e está aqui. Davi pegou e falou: era a água que eu queria, era tudo que eu queria agora, mas tudo que eu quero, o meu melhor, eu vou colocar no altar do Senhor. Senhor, essa vai para o Senhor. Glória a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são os valentes da minha vida, da tua vida, que te trazem todos os dias o teu existir, o teu filho, a tua filha, a tua vida. Se eu fosse você, juntaria tudo isso e diria: Senhor, está diante do Senhor, diante do teu altar, bendito seja o teu nome, não a nós, Senhor, mas a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu quero chamar nosso irmão Alexandre para estar aqui, mas enquanto ele chega até aqui, eu quero perguntar e pedir à igreja para que se coloque de pés nesse momento. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero em nome de Jesus te perguntar: se há alguém aqui que já não tem aquele sabor, aquele gosto, já não sente mais da parte do Senhor, chega até mais perto do altar. Se tem alguém que quer se voltar para o Senhor da tua vida, para Jesus Cristo, chega até mais perto do altar. Se tem alguém que quer entregar algo diante do altar do Senhor, venha até mais perto aqui do altar. Este é o momento. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, eu até gostaria, mas nem vou. Eu ia pedir para o menino me deixar aqui iniciar um louvor, irmãos, porque eu estou aqui dentro. Acreditem em vocês, tem 3 louvores aqui na minha vida, na minha alma. Está saindo daqui. E vou falar a verdade, eu sou dessa forma mesmo. Estou louvando ao Senhor, estou glorificando a Deus. Se eu fosse você, faria a mesma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não sei se você pode, se você é capaz de entregar a sua vida ao Senhor. Ao final aqui eu vou fazer uma oração, e aqueles que quiserem e puderem, isso é coisa para valente, eu vou encontrar vocês aqui na frente, porque vou fazer uma grande oferta ao Senhor. Não estou preocupado com quem seja o número, eu estou preocupado em adorar o meu Deus. Adore a Ele, adore a Ele, não pela melodia ou o que ela diz, mas adore ao teu Senhor, porque Ele é bom, e tudo que você precisa, certamente Ele tem nas mãos, e está próximo a te entregar. Louve o nome do Senhor teu Deus. Aleluia. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, é acreditar que mesmo sem qualquer probabilidade Ele faz. É acreditar que mesmo em aflição, mesmo em uma situação impossível, ainda